Olá, graça e paz, sejam bem-vindos. Esta é a primeira lição da nossa Escola de Fundamentos da Fé, uma escola preparada para novos membros, para aqueles que desejam descer as águas e também para pessoas que desejam conhecer não somente a Igreja Palavra da Vida, o que nós cremos, mas principalmente também conhecer o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus. Então, são 12 lições. Essa primeira lição nós vamos abordar alguns aspectos bem relevantes da própria Igreja Palavra da Vida, da nossa confissão de fé, e o que nós chamamos de eclesiologia, né? O que a igreja crê. Isso é muito importante para que você que está conhecendo agora se familiarize com alguns termos e se familiarize, né, como a igreja avança. A igreja não é uma invenção humana, a igreja ela é divina, há propósitos divinos com a instituição da igreja. O próprio Senhor Jesus, em determinado momento, vai dizer que ele edificaria a sua igreja, mostrando justamente que, por mais que você individualmente tenha sua espiritualidade e queira buscar um contato com Deus individualmente, isso deve acontecer em comunidade, isso deve acontecer em comunhão com os outros. Eu sempre digo que as nossas relações com as pessoas, com os irmãos, na nossa comunidade, elas falam muito da nossa relação com Deus. Então, quando eu tenho a capacidade de me relacionar, quando eu tenho a capacidade de amar as pessoas, quando eu tenho a capacidade de viver em comunidade, isso demonstra também o meu amor para com Deus. Visto que todos nós, filhos de Deus, adotados, justificados, adotados, fazemos parte deste corpo. Certo? Então eu quero, desde já, agradecer a você que está disponibilizando esse tempo. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. É muito importante que você comente, que você assistiu, o que você achou. Se você tem alguma pergunta, faça também. A Igreja Palavra da Vida tem 4 anos, tá? Então estamos aí caminhando nesse 5º ano, completou 4 anos em janeiro, e é uma igreja que a gente considera em plantação, ou seja, muito daquilo que nós estamos apresentando para vocês foi construído em conjunto com os irmãos, tá bem? Então, nesse primeiro vídeo o propósito é mostrar por que nós vivemos em comunidade, e o que nós cremos também, o que nós não cremos como comunidade, tá bem? Eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez falar da tua palavra, da tua igreja, e que os amigos e irmãos que estão assistindo esse vídeo possam entender qual é o propósito de nós vivermos em comunhão, em comunidade, a importância de congregar, a importância de descer as águas, a importância de viver uma vida para contigo. Te louvo por tudo e que o Espírito Santo do Senhor possa convencê-los desta vida, desta jornada de discipulado, juntamente contigo, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deixa eu colocar aqui o slide na tela. Opa, só um pouquinho que eu fiz uma coisa errada aqui, gente. Deixa eu tirar essa moldurinha aqui, tá? Ela não faz parte da nossa aula de hoje. Eu uso um sistema para gravar os meus vídeos aqui e às vezes eu vou reaproveitando as configurações. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Escola de Fundamentos. Qual é o ponto de partida? A gente fala de vida de discipulado, a gente precisa entender que discipulado não é um curso, tá? Então, essa jornada aqui é mais uma jornada para fundamentar a fé. Alguns pontos que vocês precisam conhecer, daquilo que nós cremos, daquilo que nos torna uma igreja cristã, tá? Coisas que são fundamentais para ser uma igreja cristã. Então isso é muito importante para que vocês compreendam e vivam isso
Deixa eu só habilitar uma coisinha aqui no meu slide. Habilitar um laser aqui. Vamos ver. Agora sim. Então essa primeira lição, a gente vai falar da Igreja Palavra da Vida, da nossa confissão de fé ou declaração de fé e a nossa eclesiologia, né? Ou seja, como a igreja está estruturada, como funciona a Palavra da Vida. Segunda lição, nós vamos falar sobre discipulado, uma vida de discípulo com Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus, muito mais do que ser um crente ou um evangélico, embora a gente também use esses termos, mas ser discípulo de Jesus, ser um aluno de Jesus. Depois nós vamos entrar em algumas doutrinas, por exemplo, Deus e seus atributos, né, os atributos de Deus, características específicas, ou seja, atributos que pertencem apenas a Deus, atributos que ele comunicou a nós, seres humanos. A revelação escrita, a palavra de Deus, a Bíblia, revelação viva, o próprio Cristo Jesus. O Espírito Santo, né, vamos entender um pouco o que é o Espírito Santo, o que não é o Espírito Santo. O pecado, uma lição a respeito do que é o pecado, de como evitar o pecado, como viver uma vida distante do pecado. Entender o processo da salvação que se dá na vida do homem a partir do momento em que nós damos crédito para a palavra de Deus. Compreender o que é ser santo, uma vida de santidade, né? Depois de nós nos convertermos e abandonarmos nossos pecados e Senhor Jesus governar as nossas vidas, uma vida de santidade, né? Aqui algumas questões mais práticas, né? A igreja, o culto, a importância do culto, a importância das ordenanças, como nós chamamos, ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor, né? A vida cristã, como nós devemos viver uma vida neste mundo, a questão da comunhão entre os irmãos e os nossos grupos de cultivo, e ser uma igreja evangelística e missional, tá? Então o objetivo dessa classe é apresentar aos membros, aos novos membros, aos candidatos ao batismo, aqueles que querem conhecer a igreja, o que nós entendemos por ser igreja, né? E primeiro ponto que eu quero começar aqui é o que nós chamamos de nossa identidade, quem nós somos, tá? Nós somos uma família, então a gente tenta viver isso na prática, né? Muito mais do que se ver aos domingos nas nossas reuniões, mas verdadeiramente uma família da fé que tem por característica ser apaixonada por Jesus. Então Jesus é o centro da nossa igreja, tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele. Ele é o Senhor da casa, Ele é o Senhor das nossas vidas. E aí a gente busca vivenciar o Evangelho, que é a palavra de Jesus, né? Que é a revelação de Jesus, as boas novas que chegaram até nós, de forma prática e simples. A gente não inventa roda, a gente não aumenta nada, a gente procura viver o Evangelho. Somos o corpo de Cristo, então todos os membros que fazem parte dessa família fazem parte do corpo de Cristo. E aí a gente entende que por intermédio do discipulado, que é a vida um a um, né, a vida diária, nos GCs, nos nossos grupos de estudo, a gente procura gerar relacionamentos reais, ou seja, a igreja se relaciona, tá? E dessa forma a gente entende que manifestamos aí o reino de Deus para que as pessoas conheçam o reino de Deus. É muito mais do que conhecer uma placa de igreja, é conhecer o reino de Deus. Como igreja nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Converter as pessoas? Não. É trazer as pessoas para Cristo. Que elas também conheçam a Cristo. Conheçam a paz, a alegria, o descanso que há na pessoa de Cristo e o amor de Cristo, a salvação em Cristo. E torná-las membros dessa família. Da mesma forma como um dia alguém nos alcançou, nós queremos alcançar outras pessoas para serem membros dessa família. E desenvolver nessas pessoas a maturidade espiritual, ou seja, uma jornada, né, de crescimento espiritual, conforme a semelhança de Jesus. Ou seja, buscando ser parecido com Jesus, o caráter de Jesus, e treiná-las para o ministério da igreja. Ou seja, duas palavrinhas estão muito importantes na vida de igreja. Elas são palavras em grego, tá? Koinonia e diaconia.
Koinonia é comunhão, ou seja, nós sermos comuns, nós temos que comungar. Por isso que nos chamamos de irmãos, muito mais do que um termo do vocabulário crentez, né? Ou muito mais do que uma formalidade. É irmão mesmo, faz parte da minha família. Tá? E aí, diaconia, que é servir os outros, servir os irmãos. Então, as pessoas precisam ser treinadas para isso, tá? Para o ministério da igreja e para a nossa missão de vida no mundo, que é testemunhar de Jesus. E tudo isso a gente faz para a glória de Deus Pai. E aí, quando a gente fala de identidade, né, a gente fala de 3 coisas importantes dentro da Igreja Palavra da Vida, que a gente chama de bíblica, relevante e acolhedora. O que é uma igreja bíblica, relevante e acolhedora? Bíblica, tá? Bíblica no sentido de usar o Integra, que é o primeiro contato, né? Com aquilo que nós cremos dentro da Palavra da Vida, a escola de fundamentos, que é esta aqui, os GCs, os ministérios que nós temos, como semeando, homens e mulheres. E desta forma, tornando as pessoas conhecedoras da Bíblia e do Evangelho. Então, quando a gente fala que é uma igreja bíblica, é uma igreja centrada no Evangelho. Então, é só o Evangelho. Não são filosofias humanas, não são pensamentos humanos, não é o que eu acho, né, que as pessoas são ensinadas, é o Evangelho. A igreja é centrada no Evangelho. A igreja é capacitante, no sentido de capacitar outras pessoas na vida do Evangelho, na vida do discipulado, e que elas também sirvam umas às outras, né? A gente fala muito sobre o imperativo de uns aos outros, imperativo de mutualidade, né? Que a gente tem trabalhado muito, ou seja, tudo aquilo que a Bíblia fala de uns para com os outros, amai uns aos outros, exortai uns aos outros, instruir uns aos outros, consolai uns aos outros. Então a igreja é capacitante nesse sentido de viver uma vida de comunidade, né, e mais bíblica possível. E vive no Espírito, ou seja, a gente não anula o Espírito, a gente é uma igreja, né, conduzida pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de relevante, a gente fala da questão social e missional da igreja, ou seja, ser uma igreja para a cidade e para o vale. Qual o propósito de nós existirmos, qual o propósito da igreja estar ali, né, plantada em Lajeado. Esta igreja traz respostas para essa sociedade, e as nossas respostas são basicamente aquilo que está no Evangelho, tá? Então uma igreja, ela carrega, ela é portadora da verdade. Existem, quando a gente fala de social, é muito importante eu falar isso. Obras sociais não é Evangelho, tá? As obras sociais são consequências, são implicâncias do Evangelho. Tá? Então eu faço obras porque o Evangelho me alcançou. Não são as obras que são o meu Evangelho. As boas obras, elas seguem a vida de alguém que é transformado. Então são implicâncias do Evangelho. Né? Mas você vê assim, a igreja tal deu 100 cestas básicas. Isso é Evangelho. Não, isso não é Evangelho. A igreja tal pegou o dízimo dela e pagou as contas dos membros. Lindo, maravilhoso, a gente faz isso também sempre que dá. Sempre que a gente tem condições, sempre que aparecem necessidades em nosso meio, a gente faz isso. Mas isso não é Evangelho. Evangelho é a palavra de Deus, é a boa notícia, né, de Jesus, que nos resgatou, que morreu, encarnou, morreu, ressuscitou para salvar as nossas vidas. Isso é Evangelho. Tá? Então é essa resposta que nós temos para a sociedade. E missional, nós temos uma missão, né? A igreja é a missão de Deus na terra, né? Então nós, como eu disse, somos portadores da verdade e precisamos carregar isso e precisamos anunciar isso. A igreja é acolhedora no sentido de cuidado com a membresia, acolhimento do visitante e uma cultura do serviço que a gente vai criando. Então,
quando a gente entende de acolhedora, é um lugar para todo mundo servir, né? Todo mundo tem que ter um lugar nesse corpo e servir. Todos os membros são importantes e todos os membros podem e devem servir. É um lugar de pessoas felizes, ou seja, a gente não quer que ninguém enxergue a igreja como um fardo. Nós não somos ativistas, então se você já pertenceu a uma igreja que tinha atividade de segunda a segunda, aqui não é esse lugar, né? A gente não tem esse modelo, a gente entende que é na casa, que a igreja começa em casa, né? Que uma igreja só pode ser forte com família forte. Então uma pessoa que está de segunda a segunda-feira na igreja, ela não vai ter tempo para a família. Então está desconectado, né, daquilo que a gente entende como igreja verdadeiramente testemunhante, missional. Então as pessoas precisam não enxergar a igreja como um fardo, mas como um lugar de felicidade. Não que a igreja vai trazer ou vai torná-las felizes, mas um lugar que as pessoas se sintam bem, acolhidas, amadas, né, úteis. Tá? E uma igreja principalmente de uns para com os outros. Isso aqui para nós é muito importante, né? A vida de uns para com os outros. Não viver isso me descaracteriza de igreja, me tira da igreja, né? Então eu preciso viver uma vida de uns para com os outros. É orar pelos outros, é poder ser apoio, é poder suportar, poder ajudar, poder aconselhar, estar presente no momento que as pessoas precisam, né? Aqui alguns valores da igreja. A gente tem prioridade ao ensino bíblico, muito forte isso, tá? Vocês vão ver ao longo dessa jornada conosco. Pluralidade na liderança, ou seja, existem líderes plurais, não sou eu o dono da igreja e também não sou o único decisor. Algumas coisas, né, são de minha responsabilidade decidir, claro, mas há uma pluralidade na liderança, né? O desenvolvimento do discipulado é muito importante para nós. Então, notem que se você já passou por outra igreja, você já pode ter percebido que aqui a gente não tem festividades, congressos, eventos. A gente, esporadicamente, a gente fez uma conferência da palavra, bem interna, assim, bem para os irmãos. Passamos um dia inteiro estudando as pessoas, né, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho. E na verdade não foi tudo, porque a gente baseou no credo apostólico e olhamos apenas para a frase inicial que fala do Pai e do Filho. Mas passamos um dia inteiro. Mas assim, não é algo para chamar gente de fora, não é algo para atrair quem crentes de outra igreja, foi para consumo interno, né? Então a gente investe muito mais na caminhada individual e dos pequenos grupos que nós chamamos de GCs. Porque nós queremos famílias fortes, nós entendemos isso, né? Outro valor importante aqui na Palavra da Vida é servir a Deus com o seu tempo. Aí você reserva o seu tempo, né? Então pode ser um dia da semana, pode ser indo num GC, pode ser servindo num GC, pode ser servindo na igreja. Com o teu talento, você tem talentos, então você pode servir a igreja do Senhor também com o teu talento. Existem áreas que ainda não estão construídas aqui, por ser uma igreja de plantação, então você pode servir. E com recurso, né? A gente não fala em dízimo de 10% e também não tem outros modelos assim de extorquir as pessoas como algumas igrejas fazem, ou de implorar e ficar pedindo dinheiro a todo momento, né? Mas a gente entende que para ser um serviço completo, você tem que servir a Deus com os seus recursos também. Uma igreja missional, ou seja, quando a gente fala de igreja missional, a gente está falando de uma cultura do relacionamento, a gente falou bastante aqui de uns aos outros, de uma cultura de adoração. Então o nosso culto, ele nos instrumentaliza para uma vida, né, na comunidade, para uma vida na sociedade, e adorando a Deus em tudo. Uma cultura da oração, a gente entende que é fundamental para a vida de igreja, e uma cultura do serviço, servir, né? Servir uns aos outros. E a igreja deve fluir no Espírito, tá? Ou seja, é o Espírito quem conduz a essa igreja. Rapidamente, a igreja está instituída com uma diretoria que é eleita a cada 2 anos, né? Presidência, conselho fiscal, vice-presidente, secretaria e tesouraria, tá? Eu sou o presidente, né, eleito aí para o biênio
2024, 2025, isto, tá? 2024, 2026, né? Porque daí em abril de 2026 tem outra eleição, daí é 26, 28, tá? E natural isso, porque na verdade toda igreja deveria fazer isso, estatutariamente toda igreja deveria fazer, tá? A gente faz aqui com muito cuidado isso. E claro, além da diretoria existe um presbitério, né? Um presbitério que a gente ainda está estruturando. Essa primeira parte de governança tem um grupo base, mas ainda nós não elegemos membros leigos para participar desse presbitério. Pastor titular, que é o pastor sênior, que sou eu. Então o presidente, ele escolhe o pastor titular, pastor sênior. Hoje eu ocupo os dois porque iniciei a plantação da igreja, mas pode futuramente ter um presidente que escolha eu como pastor ou um outro pastor. Então, não necessariamente eu preciso ser o pastor e preciso ser o presidente, né? Isso seria muito salutar se daqui a um ano tivesse outro presidente cuidando das questões estruturais da igreja e eu, né, caso esse presidente continue aceitando, eu como pastor titular. E aí os obreiros ordenados, que são os presbíteros, né, que são homens selecionados aí da igreja para esse cuidado, para esse... o presbitério tem uma função doutrinária. Hoje algumas decisões passam pelo presbitério, né, disciplinar, doutrinária, de programas da igreja e tudo mais, né? Então tudo isso ainda está aí dentro do corpo presbiterial que a gente chama, tá? Já a estrutura ministerial, como a igreja funciona, propriamente dito, são poucos departamentos. A gente tem o Semeando, que é a nossa estrutura de ensino para as crianças, né? Vai desde da brinquedoteca até o catecismo. Aí o catecismo já é preparando os nossos adolescentes para o batismo. Os grupos de cultivo, mulheres que voltam agora no mês de março, os homens também, os jovens, e nos lares, né, os GCs nos lares. A gente tem aí GC em Roca Salles, Teutônia, Lajeado, que mais? Roca Salles, Teutônia, Lajeado, acho que é isso, né? Roca Salles, Teutônia, Lajeado. Nós vamos ter no bairro Moinhos, em Lajeado, Hidráulica tem, bairro Moinhos. Vamos ter em Venâncio também, né? São 6 GCs, tá? Então a gente entende que o GC... Estrela também, estava esquecendo de Estrela. Estrela também tem GC. Então é muito importante. Aqui a vida de comunhão acontece, aqui a gente testemunha, aqui a gente... Aqui a gente ouve, aqui a gente desabafa, aqui a gente se integra, é muito importante. O social, né, fez um trabalho fundamental nas enchentes, e hoje ele está focado, né, em cursos profissionalizantes. O diaconato, que cuida de toda a parte do serviço na igreja, né, recepção, acolhimento, serviço. A liturgia e o louvor, que é o culto, é o cuidado do culto em si. E o discipulado, que é essa jornada que a gente vai construindo aqui em conjunto. Então essa jornada do discipulado, ela é cíclica, né? Ela passa por conhecer a igreja, então talvez muitos de vocês estão conhecendo a igreja, né? Vem, frequenta, participa, decide membrar, né? A pessoa passa por esse processo de membresia. Ela escola de fundamentos, né? Ela participa do Integra, escola de fundamentos, decidiu, quero ser membro da Igreja Palavra da Vida. Aí tem o processo de congregar, ela tem que congregar, ela tem que estar participando dos cultos, se possivelmente dos GCs, das capacitações, e nos GCs ela comunga, né? Ela tem a vida de comunhão. Isso aqui é iterativo, ou seja, esses processos podem estar sempre acontecendo, né? Então, se tu é membro,
essas duas primeiras fases aqui, a pessoa pode ficar aqui, ó, conhecendo. Tá? Ela conheceu, ela membrou, né? Decidiu membrar. Mas as três aqui, elas vão acontecendo. Né? Ó, vou vindo para cá, eu vou fazer isso aqui. Ó, né? Vou congregando, comungando, servindo os irmãos. Tá? E aqui, essa primeira parte é o que a gente chama de conversão. A pessoa se converteu, decidiu por uma vida em Cristo. Aí ela passa por capacitações de integração e crescimento. Né? É o culto, é ser ministrada no culto, é ouvir a palavra do culto. Pode ver que as nossas mensagens são séries justamente para o crescimento do crente. Né? Não é uma mensagem aleatória. Né? E quando outras pessoas pregam daqui da igreja, elas também pregam dentro da série para que não seja uma mensagem aleatória. É a ideia do crescimento. Né? E aí, alcançando a maturidade, servindo, liderando, isso é muito importante. Tá? Muito importante. Pessoas podem liderar, devem pastorear uns aos outros. Todos nós somos pastores, né? Cuidando de pessoas e desta forma nós vamos avançando. No processo de membresia tem uma entrevista, né, que a gente vai entender um pouco desse membro. Se ele é um novo convertido, a gente conduz para a capacitação para o batismo, né, uma preparação para o batismo. Aí depois a gente vai avaliando os dons da pessoa, tem um outro formulário que a gente preenche aí com 6 meses para ver onde ela pode servir, onde ela quer servir. Isso aqui é prático, tá? Daqui a pouco ela diz, olha, eu gosto de trabalhar com crianças. Então a gente já sabe. É mais com a ideia, gente, de não direcionar alguém para um lugar errado. A gente sempre disse, pessoas certas nos lugares certos. Tá? E aqui a avaliação da maturidade. Ela participa, ela está no GC. É essa ideia da gente ver a jornada desse discípulo acontecendo. Aqui é um capítulo para pessoas que já frequentaram outras igrejas, tá? O que nós não cremos. Isso aqui são coisas bem importantes da gente entender. Eu vou deixar, o material já está com vocês, não vou ler o texto que está aqui, vou só citar a ideia de, por exemplo, cobertura espiritual, onde um pastor é pai dos demais, né? E vocês são filhos dos pastores, e sem essa filiação você não pode servir ao Senhor. Não, a gente não crê nessa cobertura espiritual. A Igreja Palavra da Vida, ela possui outras igrejas parceiras de um movimento interdenominacional de plantação de igrejas. Interdenominacional significa que ninguém está preocupado em embutir a placa da igreja do outro lá. É um movimento de igrejas saudáveis, reformadas, né, que buscam se instrumentalizar na plantação de igrejas. Né? É só isso. De amigos pastores que se mutuamente se ajudam, se pastoreiam, se ouvem e acabam se reunindo para instrumentalizar um ao outro. Só isso. Mas não tem essa de cobertura espiritual, tá ligado? Tá debaixo da cobertura de alguém. Tá? Então não existe isso. A ideia do óleo ungido, né, que é um pleonasmo, né? Então óleo é para ungir, mas as pessoas criaram esse termo, óleo ungido. A gente não unge roupa, foto, a gente não unge, né, carro que você comprou. É desnecessário isso. A única base bíblica para a unção é quando a pessoa está enferma. Enfermos, nós ungimos, oramos e ungimos. E a ênfase está na oração e não na aplicação do óleo propriamente dito. Então criou-se uma ideia, né, mística de que o óleo traz poder para a vida das pessoas. Não. A gente não unge nada que não seja um enfermo, tá bem? Quebra de maldição, desnecessário quebrar maldição para quem está em Cristo, ok? Se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, não precisa fazer quebra de maldição, coisa nenhuma, tá? Toda maldição foi quebrada na cruz e quando você reconheceu Jesus como teu Senhor, você se tornou uma nova criatura, essa maldição foi quebrada.
atos proféticos, então a igreja não faz atos proféticos, derramar óleo nas esquinas, nas encruzilhadas, cravar. Tudo isso que eu estou falando são práticas místicas, misticismo que a igreja foi criando, né? Tomar posse, determinar, desatar, essas coisas, elas não temos menção bíblica para isso, tá? Práticas judaizantes, você não vai ver a gente tocando shofar, vestindo talite, quipá, carregando arca. Tudo isso é muito lindo, faz parte da Bíblia, da cultura hebraica, mas para nós cristãos, nós entendemos que tudo isso eram sombras e figuras, né? E Cristo cumpriu plenamente tudo isso. Então, a gente, como cristão, não precisa desses elementos em nossos cultos. Confissão positiva é uma, digamos assim, é uma teologia muito equivocada de achar que se você está doente, você está em pecado, né, que a palavra, né, você pode determinar pela palavra, as coisas vão se materializar. A gente não crê nessas coisas assim, né, que de certa forma também não possuem base bíblica, né? Todavia, nós não somos proselitistas, ou seja, nós primamos pela unidade em relação a outras igrejas, tá? Embora tenha um termo muito importante, a gente não subscreve as práticas de outras igrejas, tá? Então, se camarada lá está praticando uma confissão positiva ou ele tem prática judaizante, não, eu não subscrevo o que ele está praticando, tá? Claro que se isso não virar uma heresia, né? Ele tem uma arca da aliança dentro da igreja. Não serve para nada. Tá? Agora, se ele acha que tocar a arca as pessoas vão ser curadas, isso aí já é uma... Né, ou vão ser salvas. Não, isso aí daí já extrapola o que nós entendemos. Né? Teologia da prosperidade. Prosperidade é bíblica, mas não é essa teologia da prosperidade, né, que se baseia na lei da reciprocidade, ou seja, tu dá e Deus te devolve em dobro, em triplo, 100 vezes mais. Né? O problema dessa teologia é que ela está focada na prosperidade material nesta vida. Você pode prosperar, você pode ser um empreendedor, você pode enriquecer até. Mas esse não é o propósito do evangelho. Tá? E a teologia do coach, que é algo que está aí, né, impregnado nas igrejas, de forma antropocêntrica, ou seja, né, o foco é o homem, o foco é o bem-estar do homem, a felicidade do homem, o desempenho do homem. E biblicamente isso também não encontra espaço, né? Bem, agora esse primeiro vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Por causa dessa introdução. Os outros não serão tão longos, no máximo 30 minutos. No máximo 30 minutos. A nossa orientação teológica, a gente vai desdobrar elas de forma mais detalhada para frente, né? Então nós cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia, ou seja, a Bíblia é totalmente inspirada, ela é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão, ou seja, ela está acima da nossa eclesiologia, que é a nossa forma de ser igreja, ela está acima da minha percepção, está acima do presbitério. Ela é a única, ela é infalível. Então tem um termo que a gente chama de sola escritura, ou seja, somente a escritura é divinamente inspirada. Então a minha experiência não ela é falível, a nossa eclesiologia é falível, a Bíblia não, a Bíblia é infalível, tá? Infalível. Nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Não são três deuses, é um Deus só. São três pessoas distintas. Essa questão que a gente chama de trindade, nós vamos explicar mais pra frente, tá? Agora só estou citando que a gente crê nisso. Que, embora distintas, são iguais em poder, glória, majestade, eternidade, tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Esses pontos da nossa confissão de fé, a gente pensa ainda em rever e trazer alguns elementos mais práticos também. Mas veja o seguinte, esses pontos aqui são fundamentais para que uma igreja se considere cristã, tá bom? Nós cremos no Senhor Jesus, Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, ou seja, Jesus é Deus, plenamente homem, tá?
na concepção e no seu nascimento virginal. Isso aqui é fundamental para uma igreja ser cristã, crer que Jesus nasceu, né? Teve um nascimento virginal, uma concepção sobrenatural, sua morte vicária e expiatória, né? Sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Ponto muito importante do nosso credo. Cremos no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence. Qual é a função do Espírito Santo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que regenera o pecador. É ele que faz a obra. Quando eu prego, quando alguém prega, o pregador só proclama, só fala do Evangelho. Quem convence o homem que o homem é um pecador é o Espírito Santo. Tá? Em relação ao pecado, nós cremos na pecaminosidade do homem. O homem é pecador, que foi destituído da glória de Deus, né? E que somente o arrependimento. E aí o arrependimento, ele não é um remorso. O arrependimento eu sempre falo isso, né? É contrição, é o sentimento de ser um pecador, é confessar, falar no pecado e abandonar. Isso é arrependimento. Então somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus podem restaurá-lo a Deus. Então não preciso de nenhum adereço, de nenhum acessório para ser salvo. É crer na obra expiatória e redentora de Cristo Jesus. Tá? E nisso, aí nós também cremos na necessidade absoluta do novo nascimento. Tá? Nascer da água do Espírito, como está em João 3. E esse nascimento, né, não é você voltar para o ventre da mãe, como o próprio Nicodemos questiona Jesus. É pela graça de Deus, mediante a fé que você tem em Jesus. E pelo poder do Espírito Santo, atuante em nossas vidas. E da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Tá? Então a necessidade de descer as águas. Por que se batizar? É um ritual? Não. É uma confissão pública, né? De que eu creio em Jesus. É como a aliança, né? O casamento, ela é uma confissão pública. Estou aqui sempre confessando publicamente que sou casado. Né? O batismo, igualmente, ele é uma confissão pública. Tá? Cremos na igreja, ela é fundamental na nossa vida. Ela é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, como a palavra de Deus diz. Né? Ela é uma única igreja. Tá? Então até você pode encontrar em alguns termos a palavra católica também, né, por ser universal, né, por ser uma única igreja. E aí a gente não está falando de placa, tá? A gente está falando no sentido de católica, igreja universal dos salvos de Jesus, ou seja, todos os salvos de Cristo Jesus, né? Independente da igreja, independente da placa, independente da época, que creram em viver uma vida, né, de confissão, de devoção e foram discípulos de Jesus. Fazem parte dessa igreja una, santa, universal, que a gente chama de Assembleia dos Fiéis Remidos. Então, de todas as eras, de todos os lugares. Tá? Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo, ou seja, somos continuistas. Os dons continuam para a edificação da igreja. Cremos na volta pessoal e iminente do Senhor Jesus, para aqueles que foram redimidos por Ele e para julgar vivos e mortos. É um termo muito importante, né? Que deixa aberto para você. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas a gente sabe que Ele vai vir, que Ele voltará. Isso a gente sabe. Tá? E, por último, nós cremos no juízo final, onde todos comparecerão, desde a criação até o final do milênio. Esse aqui é um ponto que a gente está para flexibilizar da mesma forma como aqui, né, onde daqui a pouco você pode ser um pré-tribulacionista, um pós-tribulacionista, aqui também em relação ao milênio. Tá? Isso são coisas que mais para frente eu explico. Mas a gente crê num juízo final.
tá? E que todos, né, vão passar por esse tribunal. E nesse juízo final, ele é composto de uma eternidade de tristeza e tormento para os infiéis e de vida eterna e gozo e felicidade para os fiéis. Tá? Ok? Então, esta foi uma aula um pouquinho mais introdutória, por isso que deu aí 40 minutos, né, de vídeo. As demais serão mais curtas, máximo 30 minutos, para não ficar tão extenso, para que você, de certa forma, possa assimilar bem, tá bom? Deixe aqui no vídeo o seu comentário, né, por favor, até para que a gente consiga saber, de certa forma, entender que você assistiu, participou, né? Se tiver alguma pergunta, podem fazer ali nos comentários também, podem chamar no privado, não tem problema nenhum. Certo, gente? Vamos avançando, isso é muito importante para a nossa vida de igreja. Na próxima lição a gente vai falar sobre a vida de discipulado, tá bem? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.